E aí, beleza? A gente vai fazer 7 questões de curvas de aquecimento e resfriamento, tudo bem? A gente vai ver, então, questões do Enem, Unesp, Unicamp, vão ser 5 questões teste e 2 questões mais longas dissertativas. O que subiu aqui na tela, né, foi a capa da aula anterior, então recomendo que você veja a aula 19 para resolver os exercícios da aula 20. Vamos lá? A primeira questão aqui, então, tem umas vidrarias, né, aqui pra gente, antigas. Vamos ver como que apareceu na prova do Enem 2020, amarela, Enem digital, tudo bem? Certo. Então aqui 15 segundos para você ler, tentar resolver, eu já vou resolver na sequência. Observa os gráficos, lê a chave e eu já respondo na sequência. Certo, foi a questão 105 aqui, né? Primeiro a gente lê a chave. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? Então eu vou procurar aqui no texto o que o analista fez. Então eu tenho gráficos aqui, temperatura, tempo, inclinado, reto, um patamar, 2, vamos ver. Sílica, fusão, ebulição, então tá. Para assegurar uma boa qualidade de seu produto, a indústria de vidro, né, que foi a imagem que a gente utilizou antes, a indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício. Então chegou um lote de óxido de silício, principal componente utilizado no vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento. Então a gente vai ter rampas de aquecimento até sua completa fusão e ebulição. Então fundiu e ebuliu. Derreteu e vaporizou, né? Obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, o analista concluiu que era pura. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? O que a gente tem que lembrar? Substâncias puras apresentam temperatura de ebulição e temperatura de solidificação, né? No caso aqui, a temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes. Vai ter que ter um valor constante. No caso aqui do óxido de silício, tem que fundir a 1600 e derreter a 1600 e vaporizar, ebulir a 2230. Então tá. Aqui no item A, ele tá ebulindo, desculpa, meu Deus, estou trocando toda hora. Ele está fundindo, ele está derretendo numa temperatura constante? Não, tá inclinado. Então a gente já exclui o A. O B, ele tá, nossa, ele começou a 1600. Por quê? A amostra estava sólida. Mas se estava sólida, ele tem que ter o patamar, né? Aqui ele tem um patamar de ebulição, mas tem que ter o patamar de fusão, tem que ter o patamar de derretimento. Ele começou a temperatura ambiente. Qual que é a temperatura ambiente? Sei lá, 20 graus Celsius, não sei onde que foi feito isso aqui. Então esse daqui tá faltando o patamar de derretimento, patamar de fusão, então por isso que tá errado. Esse daqui começou a temperatura ambiente, chegou em 1600, tem temperatura constante? Não, descarto. Tem temperatura de ebulição constante? Tem, aqui tá certo, mas esse valor inclinado aqui tá errado. Opa, agora a gente chegou. Pegou a amostra na temperatura ambiente, aqueceu, derreteu todo o óxido de silício a temperatura constante de 1600, aqueceu o líquido que tinha sido fundido, aqueceu o líquido até 2230, vaporizou ele e ele continuou. Opa, esse aqui é o perfil de uma substância pura. Então é por isso que a gente marca a alternativa D. Esse é o aquecimento que leva até a vaporização. Por que o E está errado? Porque está inclinado aqui, o 2230 tinha que estar numa temperatura constante. Então, o principal comentário aqui para você resolver era: substâncias puras apresentam valor de fusão e ebulição constante. Por isso que é a D. Tranquilo, né? Acho que o pessoal não teve muita dificuldade para fazer. Só para a gente lembrar aqui, né? Substância pura, fusão e ebulição constante. Mistura comum, a misturas no geral, né? Tem faixa de fusão, faixa de ebulição, esses valores inclinados. Pode ter a fusão constante e uma faixa de ebulição ou o contrário? Sim. Aí são as misturas eutéticas e as eutrópicas, beleza? Que não é o caso, era uma substância pura que a gente tinha ali. Vamos pro próximo? Então aqui um ovo cozido, né? Vamos ver aí. Enem 2020, prova amarela. Vamos resolver aí. 15 segundos novamente para você tentar resolver.
bem rápido, eu já resolvo na sequência. Pensa aí no cozimento de alimentos. Certo. Então a chave, né, ao abaixar o fogo, reduz-se eu não consigo falar isso, né? Ao abaixar o fogo, se reduz a chama, pois assim evita-se. Então vamos reduzir a chama para evitar o quê? Então vamos ler o texto. Pressão interna, riscos de explosão, panela. Tá. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento de alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água ali dentro, né? Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo. Dei essa dica na aula anterior, se você viu. Os conhecedores abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após essas iniciarem a saída do vapor. Então tá lá aquecendo a panela, ela começa fez o barulhinho que ela tá mexendo o pino em cima, você vai lá e abaixa o fogo. Ao abaixar o fogo, se reduz a chama, pois assim evita. Então, a panela de pressão começou a fazer você abaixa a chama por quê? O aumento da pressão interna e riscos de explosão. Então, é por causa disso? Não, pessoal. A panela de pressão, ela tem a válvula, ela é segura. Onde que vai ter risco de explosão na panela de pressão? Se a água dela secar. Quem faz feijão aí na panela de pressão, né? Que fazer feijão fora da panela de pressão é bem complicado, né? O risco de explosão é se secar a água, porque aí a pressão dela vai aumentar. Mas se tem água, ela tá vaporizando a água lá dentro, a água tá saindo, que tá fazendo o barulho do pino, né? O tch. Então, não é por causa disso, não é risco de explosão. Risco de explosão, na verdade, é se a panela tá quieta. A panela tá lá no fogo, você não tá ouvindo barulho nenhum, porque ela secou a água, e aí ela não tá mexendo o pino direito mais, aí, ou não tá aliviando a pressão. Aí, se a panela tá quieta, aí sim tem risco de explosão. Você reduz a chama para dilatação da panela e descompressão da sua tampa? Não. Você terminou de usar a panela de pressão, aí sim você vai desligar a panela, vai molhar para você conseguir tirar a tampa, mas ela acabou de começar a fazer o barulho, né? Começou a saída de vapores ali, o tch. Você tá querendo tirar a tampa já? Não, se ela fez esse barulho, você vai deixar a tampa para cozinhar o alimento. Isso aqui é quando você terminou de cozinhar, pelo que eu tô entendendo, né? Então você abaixa o fogo, perda da qualidade nutritiva do alimento? Não, você está cozinhando para ficar mais fácil, ficar aquele feijão mais gostoso. Não tem nada a ver isso aqui. Deformação da borracha de vedação? Não, a borracha de vedação não é para Você está aquecendo a panela, não tem nada a ver deformação da borracha, tudo bem? A borracha tem que aguentar o calor ali da panela. Se ela está rompendo é porque a borracha é porcaria. Você abaixa o fogo por quê? Consumo de gás desnecessário. Então vamos lá. A panela de pressão está em fervura a água ali acima de 100 graus, né? Porque está com pressão elevada. Você abaixa o fogo por quê? Porque a água está em ebulição. Então, se tiver fogo alto ou tiver fogo baixo, que é você abaixando o fogo da panela, ela vai continuar na mesma temperatura a água. Então, você vai economizar gás. Então, você abaixa o fogo para evitar o consumo de gás desnecessário. No fogo baixo ou no fogo alto, vai cozinhar o alimento do mesmo tempo. Qual que é a diferença do fogo baixo e do fogo alto? No fogo alto, você vai fornecer mais energia e vai vaporizar, vai sair do líquido e vai para o gás mais rápido. Mas a temperatura de cozimento, que é o que interessa para a gente, é a mesma. Então, você pode abaixar o gás, tudo bem? Então, por isso, a gente pode marcar a alternativa E. Eu fiquei aqui demorando. Esse aqui você tinha que ler rapidão e já ir eliminando os absurdos e marcar a E bem rápido, que eu estou explicando uma alternativa de cada vez, tudo bem? Então, é a E. Agora aqui, né, fármacos aqui numa indústria, caindo na esteira. Unesp, meio de ano, né, o vestibular antigo não tem mais, infelizmente, esse vestibular de meio de ano, de 2012 da Unesp, mas a banca é a mesma e serve para a gente treinar. 15 segundos aí para você ler. Lê a chave, olha os gráficos e vai para o texto. Tudo bem, eu já vou resolver na sequência. Certo, então vamos ler a chave aqui primeiro. O gráfico que corresponde à curva de resfriamento da substância pura está representada por... Então tem que achar a substância pura.
Meu, só de ler a chave aqui eu já consigo marcar aonde tem uma substância pura. Talvez eu ficaria entre a C e a E aqui, tem que ler o contexto do resfriamento, né? Então, ó, resfriamento, temperatura e tempo. Eu já, sem ler isso daqui, eu sei, ó, se eu pegar uma substância pura, resfriar, ela vai fazer essa parábola aqui? Não. Ela vai resfriar fazendo essa curvinha aqui? Não, ela tem que ter um patamar de solidificação, um patamar de condensação, né, se tiver um gás puro. Então não ia ser essa curva assim. Reto desse jeito também não. Eu tô resfriando e ela tá igual, provavelmente é a C, né? Aqui você tem a substância pura, não sei se é um gás e ele começa a condensar e resfria o líquido, ou se é um líquido, vamos tirar aqui a caneta, ou se é um líquido que você resfria e solidifica o líquido, e aí você diminui a temperatura do sólido, mas é essa daqui, sem ler o texto. Vamos ler o texto só para eliminar aí a dúvida? Na indústria farmacêutica, substâncias específicas são utilizadas para revestir pílulas e comprimidos. A imagem do começo aí que eu coloquei para ficar mais legal. Em um experimento, uma das substâncias sólidas foi retirada de sua formulação e purificada. Para verificar a eficiência da purificação, então para que a gente vê esses gráficos? Para verificar a eficiência de purificação. Um termômetro foi colocado num tubo de ensaio contendo a amostra derretida. Opa! A amostra derretida ela está líquida, tudo bem? A uma atmosfera. Durante o resfriamento e até que a amostra tenha se solidificado completamente, foram lidas as temperaturas em intervalos regulares. Então, ela está líquida e foi para o sólido. Opa, essa daqui mesmo. Está líquida, foi resfriando o líquido, solidificou o líquido e formou o sólido. Solidificou o líquido formando o sólido. E aqui, estou diminuindo a temperatura do sólido. Aí você fala assim, pô, Gabriel, mas eu aprendi... Tá estranho, tá muito curvo isso daqui. É porque essa daqui é uma curva experimental. Então, durante o resfriamento, tenha solidificado completamente. Essa daqui é a curva experimental. A gente tem que entender a diferença. Esse aqui é um bônus aqui, né? Pra gente entender. A diferença entre curvas experimentais, que tem essa suavidade, e essas curvas mais teóricas aqui, mais didáticas, que a gente faz em lousa, no dia a dia, tudo bem? Então, aqui muita gente pode ter se confundido porque tá suave, não tá essas coisas retas aqui, tudo bem? Então, por isso que é a alternativa C. Belezinha? Vamos pro próximo? Olha, carros abandonados, latarias, né? Vamos ver o que isso tem a ver com a questão. Vestibular 2010 da Unesp. 15 segundos aí para você ler, identificar o problema e resolver. Eu já faço na sequência. Certo. Então a chave, né, considerando as informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma... Então, aqui, chumbo, estanho, e aqui eu tenho uma mistura de chumbo com estanho. Isso daqui, chumbo com estanho, provavelmente é a sucata. Isso daqui é uma mistura eutética, azeotrópica, substância pura, suspensão coloidal, substância contendo impurezas e com temperatura de ebulição constante. Vamos ler o texto. Dá para fazer sem ler o texto? Dá, mas vamos ler só para eliminar aí os problemas, né? No campo da metalurgia é crescente o interesse por processos de recuperação de metais, pois é considerada a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. E este é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual desejava-se desenvolver um método para separar os metais de uma sucata, composta aproximadamente por 63% de estanho e 37% de chumbo. Por isso que a gente tem que olhar o gráfico antes. A gente está vendo que é isso aqui, ó. Tudo bem? Estanho e chumbo. 63% de estanho e 37% de chumbo. Usando aquecimento. Então, eles recuperam usando aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para um dos metais isoladamente com daquela mistura. Então, aqui é a curva só do chumbo, curva só do estanho e a curva da sucata, que é essa mistura de chumbo com estanho. Todas obtidas nas mesmas condições de trabalho, né? Mesma condição de trabalho, mesma massa, mesma situação, mesma pressão. Beleza. Então,
Não deu certo, mas o que a gente tem que entender? Essa mistura, isso daqui, né? Tá escrito que é uma mistura. Você vai falar que é uma substância pura? Não, então você já elimina C. Tudo bem? Porque não tem como ser uma substância pura. Então a gente já elimina C. Beleza. Eu sei que é uma mistura. Qual que é a característica das misturas comuns? Terem faixas, não valores de fusão e ebulição constantes. Ela tem esses valores inclinados. Só que eu sei que isso daqui é uma mistura por quê? Porque está inclinado na faixa de ebulição. Se está inclinado na faixa de ebulição e está constante aqui, é um tipo especial de mistura. É uma mistura comum? Não. Sei que é mistura porque está inclinado na ebulição, então é uma mistura eutética. Se tivesse só inclinado na fusão, seria azeotrópica. Então, essa mistura é uma mistura eutética, pois funde a temperatura constante? Funde a temperatura constante. Opa, beleza. Azeotrópica? Não, não é azeotrópica. Funde a temperatura constante? Funde. Então, olha, essa questão foi difícil, gente. Por quê? Você sabe que ela funde a temperatura constante, mas você tem que saber o nome do tipo de mistura que você tinha aqui. Eutética ou azeotrópica. Então, você vai ficar entre a A e a B. Muita gente deve ter marcado a B aqui, porque não sabia, né? Ou se confundiu. Eu falei isso na aula. É muito comum você trocar isso daqui, mas é a eutética. Por quê? Então, sei que não é mistura comum, é o macete, né? Sei que não é uma mistura comum. Reconheço que é mistura pela faixa de ebulição, então é uma mistura eutética, com fusão constante. O desempenho, né? Então, só 32% dos estudantes acertaram a questão. Provavelmente ficaram entre a A e a B aqui e chutaram na B e erraram. Por que o pessoal não consegue separar? Eles não conseguem separar porque a mistura ela é um eutético. Então, você queria separar aqui no derretimento, só que os dois derretem junto. Como os dois derretem juntos, você não consegue separar. Quando está inclinado assim, nas misturas azeotrópicas, que aqui é inclinado, você começa a derreter, você consegue separar um do outro, porque um começa a derreter um pouquinho antes, outro depois. Quando eles derretem assim, não dá para separar. Tudo bem? Beleza? Próximo. Unicamp 2020. Vamos lá. Tá lá, 15 segundos para você ler, responder e eu já faço na sequência, tudo bem? Lê a chave, olha os gráficos que vai dar certo. Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame, vamos inclinar aqui, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus Celsius. Ou seja, ardeu em chamas e chegou até 800 graus Celsius. Estima-se na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo, material usual à época. Então era muito comum utilizar chumbo nas construções, né? Chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Por isso não se usa mais chumbo. Chumbo é tóxico. Tem os escândalos, agora eu esqueci o nome, escândalo da pessoa construir adutoras de água com chumbo, aí o chumbo contamina a água, as pessoas têm vários problemas. Tem escândalo de utilizar aditivos de chumbo na gasolina, queima a gasolina, todo mundo fica doente por causa do chumbo, da queima da gasolina, então evite chumbo, evite metais pesados, tudo bem? Duas curiosidades aí só de contaminações com chumbo, uma no aqueduto, outra na gasolina, certo? Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é esse, ponto de fusão é a temperatura que derrete. E o ponto de ebulição é esse, temperatura que passa do líquido para o gás. Identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Então, certo. Então, qual que é o segredo aqui? Que é a grande questão do exercício que você tem que visualizar? Você tem uma temperatura para derreter, tem uma temperatura para ebulir e tem a temperatura do incêndio. O que você tem que observar aqui? Nessa temperatura vai derreter o chumbo vai ficar líquido, mas o chumbo líquido não vai atingir temperatura suficiente para ebulir. Vai vaporizar uma parte do chumbo? Vai, evapora em todas as temperaturas ali do líquido, né?
mas não vai atingir a temperatura para ele ebulir. Então você vai ter chumbo derretido, mas ele não vai ebulir. Então qual desses gráficos aqui a gente vai fazer? Vamos eliminando um de cada vez. Olha só esse daqui. Você tem a temperatura, tem o tempo. A gente sabe que ele vai derreter, mas a gente sabe que ele não vai ferver, não vai ebulir. Então, o que a gente vai ter que utilizar? Essa temperatura de 800 graus aqui. Então, primeira coisa, a gente aqueceu o sólido, derreteu, aqueceu o líquido, chegou em 800 graus. O líquido a 800 graus, agora, resfriou. Ele vai solidificar numa temperatura diferente da que ele derreteu? Não, esse patamar de fusão e esse patamar de solidificação, eles têm que ser no mesmo nível. Então, nesse gráfico é diferente, nesse gráfico é diferente, nesse gráfico tem a solidificação, mas ele não... Desculpa, tem a fusão, tem o derretimento, mas não tem a solidificação, e nesse gráfico eles são iguais. Então, olha só, só de saber que a fusão e a solidificação, o derretimento, a temperatura que sai do sólido e vai para o líquido, e a temperatura que sai do líquido e volta para o sólido tem que ser iguais, a gente já conseguiria fazer a alternativa D, porque tem que ser no mesmo valor aqui, tá no mesmo patamar, ó, tá vendo aqui, ó? Tá no mesmo nível. Então, temperatura de fusão e solidificação não podem ser diferentes, tem que ser iguais. Então a gente elimina essas duas, elimina essa daqui, que não tem, já chegaria na alternativa D. Vamos ver relação à contaminação por chumbo. O potencial de contaminação estaria associado à evaporação de chumbo em alta temperatura. Opa, tá certo. Foi como eu falei. A gente iria observar a evaporação do chumbo, porque evapora o líquido. Se tem líquido, o líquido está evaporando. Mas ele não estaria ebulindo. Por quê? A temperatura do incêndio é menor do que a temperatura de ebulição do chumbo. O potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo? Não. O potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo? Não. Por que não? Então tá aqui, o chumbo não atingiu a temperatura de 1750 graus para ebulir, assim os gases liberados são apenas por evaporação, beleza? E a alternativa que a gente sabe que é a D, porque tá certo aqui, né? O gráfico e o potencial está associado à evaporação. Então tem o gráfico certo, o potencial de contaminação é apenas pela apenas, né? Está associado apenas à evaporação. Sólido, sólido para líquido, líquido, líquido a 800 graus. Então, isso aqui que a gente tem em cima não é um patamar de vaporização. É a temperatura que ele chegou no limite. Curva de aquecimento, curva de resfriamento, mesma temperatura aqui de fusão e de solidificação. Por isso a gente chega na D. Foi uma questão mediana, 47% acertou. O que ia te ajudar a acertar, ver que a temperatura de fusão e solidificação tem que ser igual. Aí você já ia chegar nessa e já ia marcar, beleza? Esse patamar aqui em cima, muita gente deve ter se confundido mesmo, beleza? Questão 6 aí. Agora uma questão escrita. Unicamp 2021, segunda fase. Certo. Você vai ter bastante tempo para você simular essa questão. Então dá uma olhada nela aqui, né? Tem todo um texto, tem um gráfico embaixo, ó. A, B, C, θ de temperatura, curva A, curva B, curva C, falar qual processo que é, qual que é o tempo. A gente tem todo esse texto aqui, aquele gráfico embaixo, 15 segundos, você pode voltar para ver. Vou deixar esses 15 segundos para você tentar resolver aí. E eu vou resolver com você na sequência. Vou ler e resolver, beleza? Certo, vamos lá? Então, vou grifar aqui o principal que a gente vai ter que observar. Essa parte aqui, você teria que ter destacado isso, né? E focado nesses dois itens para responder a questão. Então, vou ler lá com você. Quando colocado em um recipiente, a água sofre evaporação a partir da sua superfície,
tendo como resistência física à evaporação a pressão sobre essa superfície. Se a pressão do vapor de água, né, o vapor de água, estava água vaporizando, se essa pressão do vapor atinge o valor da pressão que age sobre sua superfície, ou seja, se a pressão do vapor é igual à pressão do ambiente, a evaporação tende à formação de bolhas e entra em ebulição. Então, se a pressão do vapor é igual à pressão ambiente, ocorre a ebulição. Nessa situação, a temperatura da água permanece constante até a evaporação total. Isso aqui a gente já sabe, né? Em mudança de estado físico de substância pura, a temperatura não varia. O cozimento de alimentos é de uma forma simplificada, uma coleção de processos, de reações químicas. Então, a cocção é um monte de reação química ali no alimento. Nesse contexto, cite a principal vantagem do uso de uma panela de pressão e explique, do ponto de vista científico, a mudança que seu uso promove em relação ao cozimento com uma panela comum. Então, olha lá. Você vai responder aqui embaixo. O que você tem que fazer? Citar a principal... Já tem que começar. A principal vantagem é tal. Tem que justificar? Ainda não. Então, justifica mais ou menos, né? A principal vantagem é tal. Justifico rapidinho. A principal mudança que o uso da panela de pressão promove é tal. Já justifico. Tudo bem? Então, como que eu colocaria isso? A principal vantagem, a gente tem que começar... tem que responder essas duas coisas. Gente, não dá para fugir. Questão dissertativa, você tem que responder diretamente o que está sendo solicitado. Então, a principal vantagem da panela de pressão é o cozimento mais rápido de alimentos. Então, você vai cozinhar feijão numa panela normal, demora uma vida. Você cozinha na panela de pressão, é bem mais rápido. A mudança que seu uso promove, né, o que está pedindo. Então, a principal mudança que seu uso promove é a água do cozimento ebulir, ferver numa temperatura mais alta do que na panela comum. Então, na panela de pressão, a água ferve numa temperatura mais alta. Por quê? Devido ao aumento da pressão interna e maior resistência à evaporação. Então, dentro a pressão aumenta, a pressão interna está muito grande, a pressão do vapor, para igualar com essa pressão interna, tem que ser maior. Então, ele vai ferver, vai ebulir em temperaturas mais altas, e os processos de cocção, né, de cozimento, essas reações químicas vão ser mais rápidas. Tudo bem? Então, dentro da panela de pressão, aquela atmosfera de pressão elevada vai ter que fazer com que a água atinja uma pressão de vapor maior para igualar com a pressão ambiente para entrar em ebulição. Então, essa água vai ferver numa temperatura maior, fervendo numa temperatura maior, você tem seu alimento numa água, numa temperatura em vez de 100, 105, 110, 115 graus, numa temperatura maior, as reações químicas de cocção são mais rápidas e a gente cozinha mais rápido, um feijão, uma batata, tudo bem? Vamos para o B? Certo. Usar o gráfico e essas três situações aqui. Então, em uma panela de pressão foi colocado determinado volume de água. Considere os três seguintes processos realizados separadamente para ferver a água até a evaporação completa. 1. Deixar a panela aberta, sem tampa, ligar o fogo e aquecer a água. 2. Fechar a panela, apoiando a tampa na sua parte superior, ligar o fogo e aquecer a água. 3. Fechar a panela, encaixar a tampa corretamente, recomendado pelo fabricante, ligar o fogo e aquecer a água. Então, o que a gente tem? É uma panela de pressão, que a gente está com a tampa aberta, então a gente está usando ela como... não está usando como panela de pressão. 2, a gente está utilizando ela como uma panela de pressão? Não, a gente está aquecendo a água na panela de pressão, mas a tampa só está em cima, ela não está pegando pressão, ela não está vedando. E 3, você está usando do jeito certo que o fabricante está recomendando. Você fechou, encaixou a tampa e fechou, e aqui ela está pegando pressão. O gráfico abaixo, espaço de resposta com três curvas de temperatura da água, θ, em função do tempo. Correlacione os processos 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, acima com as correspondentes curvas A, B e C. Justifique sua resposta, desconsidere a contribuição da massa da tampa da panela. Porque quando ela está sem tampa, só para entender essa desconsideração aqui,
Você teria que aquecer a água, a panela e a tampa. Então você está considerando que não está interferindo essa massa da tampa no aquecimento, tá? Então vamos lá. Aquecendo, uma aquece bem mais devagar, chega num valor aqui de temperatura de ebulição. O B aquece mais rápido e chega na mesma temperatura de ebulição do que o C. E o A, ele aquece mais rápido e chega numa temperatura de ebulição maior. Qual condição vai permitir atingir uma temperatura de ebulição maior? Em A, usar a panela fechadinha, atingindo a pressão. Então a gente sabe que a curva A é o processo 3, tudo bem? A gente sabe disso, porque na panela de pressão vai ferver numa temperatura maior. Como que a gente explicaria isso? O ambiente fechado da panela de pressão, processo 3, leva uma maior resistência à evaporação, a gente está utilizando como o texto fala, com consequente maior temperatura de ebulição, o que corresponde à curva A. Beleza. Agora a gente tem duas outras situações, 1 e 2. A panela aquecendo com tampa e sem tampa, mas sem pegar pressão. Com tampa e sem tampa, qual que vai aquecer mais rápido? Com tampa ou sem tampa? Vai aquecer mais rápido com tampa. Então o B tem que ser a situação 2, com tampa. Por quê? Quando tiver sem tampa, você vai perder calor para o ambiente, então vai aquecer mais devagar. Eu comentei sobre isso na nossa aula teórica, tudo bem? Porque é uma questão muito boa para abordar até, inclusive, numa aula teórica. Então, o B tem que ser o processo 2 e o C tem que ser o C, que é o aquecimento mais devagar, tem que ser um processo 1, porque está sem tampa e perde calor para o ambiente. Colocando aqui em palavras, né? Lembrando, a gente só pode escrever dentro desse quadrado aqui. Então, abaixo aqui, se eu for escrever aqui fora dessas linhas, o corretor não considera, hein? Então, no processo 2, tampa apoiada, né? Tá fechado com a tampa, mas não pegou pressão. O aquecimento da água corre mais rápido do que no processo 1, sem tampa, pois em 1, né, ocorre Oh, meu Deus. No processo 2, com a tampa, vai ter menor perda de calor do que no processo 1. Calor e matéria também, inclusive, isso aqui é importante. Essa é uma questão interdisciplinar, né, de química e física. Então, quando você tira a tampa, sai o calor da panela e sai aquele vapor de água que está ali, que também, essa perda de matéria aquecida, vai causar um aquecimento mais devagar na panela sem tampa, tudo bem? Assim, a curva B é do processo 2 e a curva C é do processo 1. O que é importante aqui também, só que não coube no espaço de resposta, mas eu vou comentar aqui para você. É você observar que B e C estão ebulindo, fervendo na mesma temperatura, abaixo da temperatura de A. Eu não coloquei nada disso na resposta, mas você tinha que observar que B e C elas estão expostas à pressão atmosférica. Por isso que elas vão ferver na mesma temperatura. Já A vai ferver numa temperatura maior porque ela está sob a pressão da panela de pressão. Foi uma questão média, né? Teve 2,1 de 4, então foi uma questão de dificuldade mediana. O pessoal não teve muita dificuldade, mas também não teve facilidade. Essa explicação de por que ferve numa temperatura maior pela pressão de vapor é o jeito mais correto. Muita gente pode não ter utilizado ela com facilidade, porque ela se vê mais para frente, propriedades coligativas, quando a gente entra na questão de pressão de vapor mesmo. Na nossa playlist eu comentei brevemente sobre pressão de vapor, tudo bem? Questão 7, olha aí, um céu maravilhoso, né? Um efeito aí. Unicamp 2010 é uma prova mais antiga, já que era a prova de química com história, mas serve para a gente treinar aí as nossas habilidades de escrita e responder questões, tudo bem? Então, a gente vai focar nessa questão principalmente no item A. O item B eu vou responder bem mais rapidamente, porque não envolve tanto o tema de curvas de aquecimento e resfriamento, que é o tema da aula anterior. Mas eu vou dar 15 segundos aí para você, foca no item A, o item B é mais difícil e envolve outras coisas, tudo bem? Já vou resolver na sequência. Certo. Numa entrevista à revista 163 da FAPESP, essa prova foi baseada em
revistas da FAPESP. Um astrofísico brasileiro conta que propôs em um artigo científico que uma estrela bastante velha e fria, 6.000 Kelvin, não é graus Kelvin, hein? É Kelvin. 6.000 Kelvin, da constelação de Centauro, tem um núcleo quase totalmente cristalizado, né? Sólido. Esse núcleo seria constituído principalmente de carbono e a estrela estaria a caminho de se transformar em uma estrela de diamante, com a cristalização do carbono. Então ela está formando ali esse carbono, está virando diamante. Bonito, né? O pesquisador relata ter identificado mais 42 estrelas com mesmas características e afirma: enquanto não termina o processo de cristalização do núcleo, as estrelas de diamante permanecem com a temperatura constante. Então ele está olhando lá para o espaço, está medindo a temperatura de alguma forma daquela estrela. Enquanto ela está cristalizando, formando diamante, ele afirma que a temperatura permanece constante. No que diz respeito à temperatura, independente de seu valor absoluto, ele complementa essa afirmação fazendo uma analogia entre o processo que ocorre na estrela e a solidificação da água na Terra. Com base no seu conhecimento científico, você concorda com essa analogia da cristalização do carbono na estrela, dessa analogia da cristalização do carbono na estrela com a solidificação da água na Terra? Justifique. Então faz sentido comparar a cristalização do carbono virando diamante na estrela com a solidificação da água na Terra? Faz, porque ele fala que isso ocorre a uma temperatura constante. Então, em mudanças de fase, a gente observa temperaturas constantes. Então, o que a gente faz em questão dissertativa? É uma questão de 2010, mais antiga, mas é o mesmo perfil. O que a gente faz aqui? Faz sentido a analogia? Você tem que começar com sim ou não. Não adianta fugir. Sim. Por quê? Sim, pois em mudanças de fase, a temperatura não varia. A temperatura permanece constante. Assim como na solidificação da água, assim como na cristalização do núcleo. Vamos ver como que eu escrevi aqui. Então, sim, a analogia está correta por se tratar de uma mudança de estado físico, a temperatura do sistema água permanece constante durante a solidificação, assim como ocorre com estrelas de diamante, conforme afirma o texto. Tranquilo. Respondeu isso, você já ganharia 2 pontos de 4 da questão. Agora a gente vai para B, que foge um pouco do tema de curva de aquecimento. Vou responder bem rapidamente, tá? Porque é uma questão mais fora da curva aí. Ao final da reportagem afirma-se: no diamante da estrela, no diamante da estrela apenas 0,01 angstrom, isso aqui é uma medida, né, de comprimento, metro, centímetro, aqui é angstrom, separa o núcleo de 2 átomos do elemento que o compõe. Considerando que o raio atômico do carbono do diamante na Terra é 0,77 angstrom, ou seja, no diamante, essa é a distância que separa 2 átomos. No átomo de diamante da Terra, é um valor 77 vezes maior aqui o raio, né? Aqui não é o raio, aqui é o diâmetro. Quanto valeria a relação numérica entre o volume atômico do carbono na Terra dividido pelo volume atômico do carbono na estrela? Mostre seu raciocínio. O que você tem que perceber aqui? Lá na estrela de diamante, ela está sendo comprimida. Então, o átomo lá, ele não tem o mesmo volume do átomo aqui. Por quê? Espaço, acontece fenômenos muito loucos, né? E fora da nossa cabeça, assim. E lá, esse átomo de carbono, quando ele tá ali, né? Esse átomo de carbono na estrutura do diamante, ele tá comprimido ali por causa da pressão e vai ter outro volume, um volume menor. Então, essa relação volume da Terra, volume da estrela, o volume da Terra é maior, o volume do carbono na Terra é maior, o volume do carbono na estrela é menor. Como que a gente faz isso? A gente tem que basear toda a nossa conta nessa relação. Volume do carbono na Terra, volume do carbono na estrela. O que a gente tem que lembrar? A gente vai assumir que o átomo é uma esfera e vai utilizar o volume da esfera, né? 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume do átomo é uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Ele fala, né, que a distância aqui, ó,
que separa os núcleos dos átomos dos elementos de carbono, bolinha preta, lá na estrela, a distância é de 0,01 angstrom. Então, o raio vai ser metade, 0,05 angstrom. Então, o raio é uma questão bem fora do nosso assunto, né? Eu só estou resolvendo aqui para... eu nem sei onde que eu iria encaixar isso na nossa sequência de conteúdos aí do nível ensino médio. Mas o raio do carbono lá na estrela é 0,05 angstrom. E o raio do carbono aqui na Terra é 0,77. Então a gente tem que fazer essa relação aqui, a gente quer achar a relação numérica. Volume do carbono na Terra dividido por volume carbono na estrela. Eu acho muito difícil eles perguntar uma coisa assim hoje em dia, mas vamos resolver a título de curiosidade. O A é bem provável que eles perguntem assim hoje em dia, mas o B, difícil, hein? Mas vamos resolver. Volume do carbono na Terra, 4/3 de πr ao cubo, sendo o raio do carbono na Terra. Volume do carbono na estrela, 4/3 de πr ao cubo, volume raio do carbono na estrela. Corto 4/3, corto π, a gente vai ter R ao cubo do carbono na Terra, R ao cubo do carbono na estrela. Cortou tudo, a gente chega só nesse raio do carbono na Terra ao cubo, raio do carbono na estrela ao cubo. Colocando aqui os valores, 0,77 angstrom ao cubo, dividido por 0,05 angstrom ao cubo. Corta a unidade de angstrom, que está em cima e embaixo, para a gente chegar na relação. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui esse 0,77 com potência de 10 para facilitar a vida. Então, relação 77 vezes 10 a menos 2, 77 vezes 10 a menos 2, 77 vezes 10 a menos 2, para visualizar aí, né? O 0,05 é 5 vezes 10 a menos 3 ao cubo, por isso aparece 3 vezes. Aí eu teria que fazer essa conta, por isso que eu acho muito difícil eles pedirem isso. 77 ao cubo, você teria aqui 456.533. 10 a segunda, 10 a menos 2 ao cubo dá 10 a menos 6. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 10 a menos 3 ao cubo dá 10 a menos 9. Trabalhando aqui com potência, né? A gente teria 10 a menos 6 mais 10 a nona, né? Porque quando 10 a menos 9 passa para cima, ele vira 10 a nona, né? Passa para cima não, né? É que seria como multiplicar embaixo por 10 a nona e multiplicar em cima por 10 a nona, mas... Aí, essa divisão de 456 mil daria esse valor. Trabalhando aqui, a gente chegaria em 3,6 vezes 10 a sexta. O que isso aqui quer dizer? Olha lá, que o átomo do carbono na Terra, que é inimaginavelmente pequeno, ele é 3,6 milhões de vezes mais volumoso, maior do que o átomo de carbono naquela estrela de diamante. Então, já é pequeno aqui na nossa imaginação absurda. Lá na estrela de diamante, ele consegue ser 3,6 milhões de vezes menor. Gente, é muita loucura, né? Mas legal. O A é um conhecimento, vai aparecer bastante. O B foi a título de curiosidade aí. Tá bom? Gostou? Valeu? Vamos ver a taxa de acerto. Ó, o pessoal aqui foi bem, hein? 1,9 em 4, né? Provavelmente esse 1,9 foi porque acertaram o item A. O B, muita gente deve ter errado, porque são contas e procedimentos aqui bem difíceis. Beleza? Valeu? Aqui está o resumo, né, do que a gente viu da panela, das substâncias puras e eutéticas. Se você não viu a aula teórica, veja que é importante. A próxima aula, pessoal, vai ser 6 questões ancestrais, 6 questões antigas. É um aprofundamento para quem quer ver coisas mais diferentonas aí que apareciam antigamente e pode aparecer em alguma situação específica aí. Beleza? Fica aí para a próxima aula. Valeu!